feliz com o Senhor? Dá glória a Deus. Vamos iniciar mais uma campanha, a qual todas as campanhas que nós iniciamos, tem igrejas, sem falar mal, tem igrejas que são movidas a campanha. Daí a pessoa, ela acaba não tomando posse de nenhuma, porque a campanha vai se tornar para ela liturgia da própria igreja. Sai uma campanha, entra outra. Sai uma, entra outra. Ele acaba não entendendo o significado da campanha, acaba se tornando mesmice, e ele acaba não fazendo com que a sua fé venha fazer a seu favor algo de mover aquilo que tem o top na própria campanha. Ele não é ensinado. Mas aqui nós fazemos campanha quando Deus manda. E Deus, quando Ele manda, Ele também dá o tema. Não são aquelas campanhas que, de uma forma estratégica, vai fazer com que, aquelas campanhas em início de mês, perto de 13º, venha fazer com que a igreja financeiramente venha se dar bem em cima de você. A campanha aqui é feita quando Deus manda. Se você for analisar 7 sexta-feira, a campanha vai terminar em dezembro. A campanha vai terminar em dezembro. São 7 igrejas, mas o intuito não é o teu dinheiro. O intuito é o que Deus vai fazer. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, em sinal de reverência à palavra de Deus. Abra em Apocalipse, capítulo de número 2. Estamos hoje em um dia que causou alvoroço aos esotéricos, aos sensitivos, 11/11/11. E 11 horas da manhã e 11 minutos, Open the Door, ou o Ministério Portas Abertas, pediu para que a Igreja do Senhor viesse a levantar um clamor para a manifestação da glória de Deus. E eu mandei para diversas pessoas, amigos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, no Japão, e eu tenho certeza que foi uma guerra espiritual, porque para mim foi. Para mim foi. A hora que eu estava orando, não falei para a minha família, estou falando para você e para aqueles que adquirirem o DVD. A hora que eu estava orando, o inimigo veio tentar interromper a minha oração e falou que até a hora de eu ministrar a palavra de Deus, ele iria destruir a minha vida. Mas eu sei que eu tenho vencido os falsos profetas, que eu sou de Deus. Daí eu falei o que a palavra do Senhor fala na parte B, porque a parte A foi a que eu acabei de falar, em 1 João 4:4. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Quem está comigo dá glória a Deus. Eu peguei uma tradução diferente, porque hoje eu vou focar muitas coisas que, como verdade que gosto de falar e reconhecido que sou por polêmico, só pode ser polêmico quem fala a verdade. E hoje com certeza eu vou ser polêmico, mas eu vou falar a verdade, amém? Segundo a tradução que se encontra em minhas mãos, linguagem de hoje, assim diz a palavra do Senhor, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amaram no princípio.
lembre que quando vocês caíram, arrependeram-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém? Se assente dando glória a Deus. Baruch atah Adonai Elohim. Bendito és tu, Rei do Universo. Queremos neste momento, Senhor, entronizá-lo em nossas vidas e corações. Já na abertura do culto, nós oramos e eu tenho certeza que naquele momento adentramos em outra dimensão. Na dimensão exigida pelo Senhor. Na dimensão a qual a nossa mente fica frutífera nas coisas de Deus. Anulamos em nossas vidas todos os estresses, todas as maneiras as quais tiram a nossa concentração, para que venhamos verdadeiramente a só ouvir o Teu Espírito. Então, Senhor, venha falar poderosamente em nossas vidas e corações. Senhor, nesta guerra, a qual estarei eu neste momento travando, levante aqui no nosso meio intercessores, ministre anjos, Senhor, para estar ao redor, que eu sinto, Senhor, a grande opressão deste dia. Então, Senhor, eu tenho certeza da vitória, não é em vão. Eu quero, Senhor, uma campanha que venha fazer marco na vida do meu irmão, marco na vida da minha irmã, e que venhamos verdadeiramente a entender tudo aquilo que vai ser falado. Assim, Senhor, eu peço que eu diminua, desapareça e o Senhor cresça, mas que Teu nome seja sempre enaltecido, pois eu orei em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Antes de começar a pregar, hoje, 11/11/11, outro igual, só daqui a 100 anos. Se você confabular comigo, vamos ver que a igreja espiritual, e não aquela igreja a qual nós pentecostais temos como morta, como fria. Eu estou falando da igreja do fogo, a igreja do reteté, né? Eu estou falando dessa igreja, a igreja que todo crente pentecostal gosta. Aquela igreja que não for devidamente doutrinada, aquela igreja que não for devidamente ensinada pelos seus líderes e esses devidamente capacitados para serem verdadeiros exegetas da palavra de Deus, de forma correta, concisa e objetiva, essas igrejas vão ser diagnosticadas como a grande causadora da extirpação da fé dos seus membros. A fé vai ser retirada, aquela pequena proporção que hoje já existe na vida da igreja, porque a fé é comparada ao grão de mostarda, a qual nós temos ali. E se você não sabe o tamanho, depois daqueles 2 copinhos, do lado do azeite e do lado do candelabro, né, o único ali de colocar a única vela, tem ali 2 porções de semente, grãos de mostarda. A fé é comparada a um grãozinho daquele. Quando você conhecer o tamanho do grão de mostarda, você vai ver que a fé exigida a transportarmos montes, não montes geograficamente falando, mas montes de problemas, problemas aos quais não tem solução na minha e na tua vida.
a grande maioria das vezes, nós não temos esta fé para. Então, esta pouca fé que hoje tem a igreja, mediante a essas igrejas, pelo despreparo, vai ser tirado. E continuo, o que se vê é um fanatismo e um emocionalismo desenfreado, verdadeiros imítrofes de sensacionalismo. Hoje, líderes viram que, pela ignorância do povo, é melhor ser e ter carisma do que conhecimento. É melhor ser legal. É melhor ser legal. É melhor ser legal. Tem mais seguidores. Mas eu tenho visto, detectado, na palavra de Deus em livros, os quais assinam escritores conceituados, porque para escrever livro qualquer um escreve. Daí eu tenho que analisar a editora, e eu tenho que analisar o conhecimento daquela pessoa que escreve. Eu tenho que ver o que ele está querendo repassar. Analisando isso, nós temos nos deparado verdadeiramente com situações que dá até vergonha da gente falar que é crente, dentro daquilo que escreve algumas pessoas. Filmes e mais filmes saindo, um pior do que o outro. Sociedades secretas existentes há muito tempo atrás, dando ar da sua graça na sua existência, parece que é algo novo. Sociedade secreta. E ninguém se importando com as verdades bíblicas, a real interpretação, atuando dentro de uma banalização de manifestações, os quais, quando eu, há 10 anos atrás, vi e questionei, tinha o nome de fanerose. Um casal de americanos veio para o Brasil e começou o tal de arrebatamento de sentidos, conhecido também como fazer cair. E virou moda, como virou moda célula, né? Célula, igreja em célula, virou moda. Virou moda. E os grandes problemas da igreja em perder a fé, eu e você, nós bem sabemos. O que te decepcionou? Aquele irmão espiritual falando em línguas, aquele reteté que você olhava assim dentro da igreja e falava: meu Deus do céu, esse homem está cheio do Espírito Santo. Dentro da igreja, do lado da rua, lá do lado de fora, fazendo e acontecendo como o pior dos piores. E isso, aonde trouxe fé e aonde traz a fé naquela pessoa? Sabe, dentro da igreja roda, rodopia, faz e acontece, Deus manda te dizer, revelando e acontecendo, compra e não paga, bate na mulher, pinta e borda. Aonde pode ter essa unção? E de quem é? De quem é essa unção? É de Deus? Isso, ao invés de trazer fé, na minha ótica e no meu entendimento, tira a fé, dá descrédito. A pessoa acaba olhando e generaliza. E generaliza, fala assim: mas caramba, um dia Deus usa, outro dia quem está usando é o diabo. A palavra de Deus, daí chega num lugar, em Jeremias 1,12, fala que Deus ele vela e zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, se Deus ele vela e zela pelo cumprimento da sua palavra, diz que eu tenho que conhecer a árvore para conhecer os frutos, que de um manancial não pode jorrar 2 tipos de água. Quem é que está errado então, queridos? A Bíblia me revela quais tipos de manifestações, dons. 1 Coríntios capítulo 12 me mostra um monte. Frutos do Espírito, Gálatas 5:22, mostra um monte: longanimidade, temperança, mansidão. Atos capítulo 2, línguas estranhas, né? Mas também o línguas estranhas é falado em 1 Coríntios capítulo 12. Ordem e decência no culto, 1 Coríntios capítulo 14.
onde diz que, falando uma ou duas pessoas simultaneamente, os demais podem julgar. Para julgar tem que ter discernimento de espírito. Para ter discernimento de espírito, pode até estar falando algo, como diz em Atos 16, a jovem Pitonísia. Está falando verdade. De que jeito? Normal. Sem ser de um jeito a qual viesse a escarnecer aqueles homens de Deus. Mas teve um momento que, não suportando, Paulo falou assim, ó, em nome de Jesus, espírito de engano, sai! E aquela jovem não adivinhou mais. Não adivinhou mais. Não estou dizendo não revelou mais, porque o espírito que estava sobre ela era de pitonísia, espírito de adivinhação. Revelação só vem da parte de Deus. Nós temos que saber essas coisas, sabe por quê? Está se aproximando, e segundo esotéricos, hoje nasceu o anticristo. A partir de amanhã vai ser vivido o período da tribulação. E muita gente não sabe nem onde está o princípio. Mateus 24. Lá no Mateus 24 começa a ser esmiuçado a respeito do princípio da tribulação. Tem coisas, já teve gente, né, na televisão que veio já falando que o cavaleiro do Apocalipse que vai atuar em cima de finanças já está andando na terra. Por isso da crise financeira. A unificação dos países da Europa, né, o euro não é a grande moeda, já existiu. Mas eu sei que vai acontecer de forma Pai, Filho e Espírito Santo, vai acontecer também a trindade do mal. O grande governante, o anticristo e o falso profeta. E hoje, a igreja espiritual, como está? Estou bem. A igreja espiritual, para estar bem, não tem como a pessoa estar bem espiritualmente sem conhecer a Bíblia. Não existe. Não existe isso. Que for encravejado dentro da igreja pentecostal por falastrões. A igreja espiritual, ela conhece a palavra de Deus. Daí ela manifesta os dons de Deus. Amém? Agora vamos para a palavra. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que, conhecido como livro das revelações, Apocalipse, foi escrito mediante a uma visão espiritual. No capítulo 1, no versículo 10, diz que no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus. Em algumas traduções está arrebatado. Esta palavra arrebatado, veja bem, presta atenção. O significado do arrebatamento, a pessoa foi arrebatada, significa a pessoa foi tomada. O arrebatada no sentido, a pessoa ela é tomada no seu sentido, ela cai como se estivesse morta, desmaiada ou dormindo. Foi o caso de João. Ele cai ali na ilha de Patmos, ele estava sozinho e ali exilado por pregar a palavra de Deus. Colocado ali pelo líder de Roma. Ali esquecido para morrer ali, aonde ali permaneceu durante 1 ano e 8 meses. Depois ele retorna para assumir a liderança de uma igreja na Ásia, porque Deus assim sabia, como Deus poderia entregar uma revelação para ser narrada, para ser compilada, para ser enviada à sua igreja, a uma pessoa que teria sido exilado e permanecer sozinho para morrer. Deus obviamente sabia que o que ele iria ver para ser narrado. Se ele, exilado que estava, ele teria que repassar, Deus iria usar uma situação, mas no exílio, lá em Patmos, João não ficaria. Seria um momento da sua vida, momento de a sós com Deus. Ali ele estava sozinho, ele não precisava de mais ninguém. Ali ele entrou em outra dimensão. A hora que ele atinge a outra dimensão, ele é arrebatado, ele é tomado e levado. Ele é levado ao terceiro céu. Daí ainda dizem que João não foi um astronauta. Ele ultrapassou o espaço.
Ele foi ao terceiro céu. Chegando lá, ele tem a visão. Qual visão? Ele tem a visão do Cristo e não o reconhece. Quer dizer, o discípulo amado, que a todo momento colocava a cabeça no peito de Jesus. O discípulo amado, que a todo momento acariciava Jesus, conversando com Jesus, com tanto amor, com tanta expressão, olhando Jesus bem de perto, não o reconhece. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, o teu corpo vai ser transformado em glória. Amém? Nós vamos ter um outro corpo, querido. Por isso que do pó veio e do pó retornará. Ninguém vai ter essa expressão que você tem hoje, quando refletido em qualquer instrumento, ou até mesmo um espelho que reflete essa imagem. Ali na glória você vai ter outra semblância, você vai ter outro corpo, você vai ter um corpo em glória. O de Jesus, ele estava ali sentado, roupa de linho, cinto de ouro, uma bota como latão reluzente, falando, coroado, ali com um cetro em sua mão. João olhando, não entende nada, e ele vai narrando, Hora que João chega a olhar no rosto de Jesus, diz a palavra em Apocalipse capítulo 1, que ele olhando, olha que ele olha no rosto de Jesus, mesmo arrebatado em sentido, em espírito, ele olhando, ele cai morto, mesmo arrebatado no sentido, ele em espírito, ele não consegue olhar a glória do Senhor, ele cai morto, mas o anjo atrás o levanta, porque ele ainda tinha que continuar vendo, e ele continuou vendo. Daí o Senhor, ele vai dizendo que era aquele que andava no meio dos castiçais, era aquele que andava no meio da sua igreja e conhecia toda a sua igreja, era aquele que chega e diz de maneira muito correta, concisa o que era para ser dito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Muita gente, eu tenho ouvido, mas não quer ouvir, querido, que é o caso do pior surdo. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. O pior cego é aquele que não quer enxergar, não aquele que tem a debilitação no seu físico, porque hoje em dia tem a Bíblia em braille, a pessoa pode ter acesso, a pessoa tem linguagem, libras, linguagem de sinais, e pessoas têm a incumbência de pregar para essas pessoas, mas o pior surdo e o pior cego, o cego é aquele que não quer enxergar e o surdo que não quer ouvir. Então o Senhor, ele coloca algo assim, ó, para quem quiser, eu vou falar. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, ignore. Mas aquele que ignorar, nunca vai poder falar assim, ó, não me falaram. Não vai poder. Muitas coisas do início do meu ministério, que eu prego desde 97, muitas pessoas ligam para minha casa, desse estado até de outro país, dizendo assim, ó, pastor, aconteceu o que, meu irmão? Aconteceu o que, minha irmã? Aquilo que o Senhor falou na minha vida, no dia eu não tinha entendido nada, mas olha, pastor, eu deixei marcadinho e aconteceu. Eu falei, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor fala por intermédio, e eu vejo e entendo, por intermédio de profeta, que o profeta, ele tem uma incumbência, diferente da do sacerdote. O sacerdote pega algo que está na terra e envia para o céu, e o profeta pega do céu e envia para a terra. E coisas que estão no céu, que é pego por um profeta e é enviado para a terra, não é compreendido de pronto momento, assim, ó, de momento imediato. Estou entendendo, não, ele não vai entender nada, mas depois ele vai entender. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que é onisciente, e a nossa capacitação, tanto intelectual, tanto na nossa ótica, é limitada. Sendo limitado, a gente tem facilidade de entender aquilo que a gente gosta. A gente entende rapidinho. E o que a gente não gosta, quando vai ali na ferida, quando cutuca, a gente tem por hábito abaixar e pegar 4 pedras. A gente já vem armado, já vem com aquela carapaça, com aquela couraça, tipo assim, protegendo bem a região do peito e a região da cabeça. E não é a armadura de Deus citado em Efésios 6, versículo 13 em diante. É aquela carapaça, aquela armadura, tipo assim, ó, eu estou neste mundo e deste mundo eu não saio. Eu tenho um chamado, já me falaram, foi Deus. Querido, Deus falou concernente a chamados, a rótulos de pessoas que não têm a capacitação e não têm o chamado para exercer e o preço que vão pagar. Hoje em dia é cômodo
se adquire. E como se adquire? Pessoas para... Você bate os olhos e fala assim, ó, Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida. E o interessante é que sempre que eu presenciei tais coisas, foram pessoas bem-sucedidas financeiramente que foram escolhidas a ministério. Quer ter uma pessoa engajada? Orou a Deus, jejuou, o Espírito Santo informou quem seria? Sim, discipule a pessoa, treine a pessoa, antes de soltá-la em campo de batalha para morrer. Tem que ser discipulado, tem que aprender. E na hora que o professor está ensinando, ele aprende com você. Porque mestre aqui só é um, o Espírito Santo de Deus. E se ele está falando com você, dá glória a Deus. Aleluia. Daí, as coisas começam a fluir. Ele já cai, viu a glória de Deus, viu que era um ser pecador. O anjo o levanta, fala, espera aí, rapaz. Você vai ter bagagem para ver tudo e gravar tudo, porque tudo isso tem que ser redigido. Então presta atenção. Daí o Senhor começa dizendo que iria falar a hoje o que é colocado para mim e para você, para que venhamos a entender 7 igrejas. E quando nós falamos de 7, eu estou falando do Shevá. Shevá é um número muito expressivo, é o número da perfeição. E quando Deus coloca 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor está falando assim, eu estou colocando 7 perfis. É o perfil de 7 igrejas. E este perfil hoje, se você analisar, estiver em todos os nossos cultos, que nós vamos falar de todas as igrejas, nós vamos ver que é o perfil de toda a igreja existente no planeta Terra. Nós não vamos falar de logomarca, nós não vamos falar de doutrina, mas a palavra por si vai enquadrar tudo isso. E se você está entendendo, dá glória a Deus. Amém. Ao anjo da igreja de Éfeso, nós estamos falando ao pastor da igreja, é o anjo da igreja, a pessoa a ser respeitada. Hoje, o anjo da igreja, em alguns ministérios, a pessoa fala assim, mas quais anjos? Porque aqui existem vários anjos, né? Tem 12 cadeiras, 12 apóstolos, como se tivesse 12 apóstolos, né? O número 12 é muito respeitado, o número 12, número apostólico, coisa linda, né? Porque tem 12 tribos, 12 apóstolos, mas eu tenho que saber que dentre as 12 tribos, a tribo de Levi foi a única tribo que não herdou nada. E nos 12 apóstolos, um se chamava Judas. Teve um momento que se bandeou em guerra 10 tribos contra 2. Né? Ficou lá Judá e Efraim sozinho. Judá e Efraim não. Judá ficou lá na tribo do sul, com mais uma, que não me vem à mente, contra 10 tribos. Sozinhos, isolados, 10, seria uma carnificina. 10 tribos contra 2. E o Senhor fez com que não existisse o confronto. Deus não gosta do confronto de suas tribos. Aonde que Deus gostaria do confronto de suas igrejas? Pergunta que não quer se calar. Que hoje as igrejas, elas deixaram de falar mal de satanistas, deixaram de falar, porque obviamente observando as nossas leis, de outros credos, outras religiões, mas se dilaceram, se digladiam, falando dentre elas mesmas, mal uma da outra, descendo a lenha. Não porque aqui, não porque aqui, querido. Olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, ó, nós estamos mutilando o corpo do Senhor Jesus. Amém? Cristo é o cabeça, querido. E olha os membros que nós temos, como se diferenciam uns dos outros, porque nós queremos todos os membros iguais. Vai ser aquele mais perfeito do que o outro. A mão, que coisa linda, como eu preciso da mão, mas eu preciso também do meu pé. Como eu preciso de membros. Hoje, muita gente não sabe a importância que tem um fígado. Muita gente não sabe a importância que tem um pâncreas. Muita gente não sabe a importância que tem um baço.
um estômago. Sabe por quê? Não tem problema lá. Não conhece o que é hemodiálise. Não conhece e não sabe como é ruim engolir um cabinho assim, ó, com uma sonda chamada endoscopia, para saber como está a sua gastrite, a sua úlcera. E tem que engolir aquele cabo, ó, cabo adentro, um macarrãozinho preto, com um fiozaço. Não sabe o que é fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Coisas que são ignoradas, não podem ser ignoradas, mas volto aqui. Daí diz, esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu estou falando de Jesus. Versículo 2. Eu sei o que vocês têm feito. Olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, ó, o Senhor sabe de tudo. Amém? O Senhor sabe de tudo, cara. Ah, pensou, o Senhor já sabe o que você está pensando. Onisciente, onipresente. Por que nós achamos que somente dentro da igreja que somos detectados? Seria muito fácil. Os olhos do Senhor estão só dentro da igreja. Ninguém teria pecado. E mesmo assim tem gente que peca aqui dentro. E os olhos do Senhor, visão das 4 rodas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor vê as nossas boas e as nossas más atitudes. Seria muito bom se o Senhor só visse as nossas boas atitudes. Mas tem coisa que o Senhor vê e o Senhor sabe quando nós estamos barganhando, brincando com Ele. Olha, eu vou dar, porque eu sei quanto eu vou ganhar dando. Isso é barganhar. Dá e dá com alegria, querido. É obrigação dar. Ah, mas eu não consigo entender esse negócio de dízimo. Ore e peça a Deus. Ore ao Senhor. Estava comentando com o irmão Jorge. Falei, hoje em dia, antigamente, sacerdote que tem a incumbência de pegar o problema da terra e entregar no céu para resolver, problema sendo resolvido, sacerdote ganhava presentes e presentes bons. Hoje em dia, olham para a gente e falam assim, não faz mais do que tua obrigação, o meu dízimo eu tenho entregado. Além de entregar o dízimo, você entregava algo ao sacerdote. Eu falei para o Jorge, Jorge, eu esqueci o dia e quem. A última vez chegou no meu bolso e falou, pastor, isso não é para a igreja. O Senhor me ajudou de uma maneira que nem o Senhor sabe. Eu estou colocando aqui uma bênção porque eu fui abençoado, pastor. Muito obrigado. Eu esqueci. Eu não lembro. Esse ano eu tenho certeza que não foi. Já esqueci. Por quê? A culpa é das igrejas. Daí eu tenho que falar. Das igrejas. A empresa que eu sou formado pela Crown, administração financeira, eclesiástica. Eu sou formado e eu sei administrar o dinheiro de uma igreja de forma correta. O estatuto deste ministério é a Bíblia. Não tem citações que dão a qualquer bom advogado duplo entendimento de se fazer caixa 2. As coisas aqui são sérias. Então, mediante a isso, as igrejas que atuam de forma a qual você já sabe, hoje nós nos vacinamos. A gente não quer tomar vacina para se defender contra os enganos da espiritualidade, dos religiosos, dos aiaiai, ui. Mas nós nos vacinamos concernente ao quê? Aquilo que eu vou entregar na igreja. O meu dinheiro, a minha oferta, o meu dízimo, sou eu que trabalho, é meu. A gente se vacina disso, mas a gente não se vacina dos enganos que a maioria das vezes vem dentro daquilo que a gente quer ouvir. Olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, tome cuidado. Amém? Ela vai continuar vacilando. Com esse tome cuidado, querido,
Olhe para a pessoa assim, ó. Tome cuidado, meu irmão. Aleluia. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Tem um monte de falastrão aí, ó. Com igreja grande, 25 mil membros, fazendo coisa de errada já há um tempão. Lá no escritóriozinho da sua igreja, levando umas ovelhinhas lá do Senhor, sabe? Dizente pastores lá, olhando, falando, ovelha gera ovelha. O pastor pode colaborar, vem cá, vem e crau. Porque hoje já está velho. Mas olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, até capajestes envelhecem. Quem não tem caráter não vai ser permanentemente criança. Até quem não tem caráter envelhece. Sei que trabalharam muito e aguentaram sofrimento com paciência. Muito bom essa parte, né? Eu não sei como está na tua linguagem, dentre tantas linguagens que existem. Mas o bom é que, olha, eu sei que trabalharam muito. Olhe para a pessoa do seu lado, vamos interagir para ficar gostoso. Fala assim, ó, nem todos. Né? Mas aqueles que, sim, né? Trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Que ótimo, né? Trabalhar muito e aguentar sofrer e aguentar com paciência. Ter paciência. É que está falando, dependendo da sua tradução, obra, trabalho e paciência. Obra sem trabalho não se tem paciência. Por quê? Eu já ouvi falar, Deus tem uma obra na tua vida. Amém? Você já ouviu falar da glória a Deus? Aleluia, né? Nem todos, mas a grande maioria. Tem uma obra na minha vida. Agora, a obra da tua vida que você tem na tua vida, quem vai ter que trabalhar é você. Quem vai ter que trabalhar é você. Ou você está pensando que você vai ser meramente o empreiteiro, chefe, o engenheiro civil? Vai lá não vir dar uma olhada para ver como está a obra? Capacetinho branco, né? Oh, faz isso, faz aquilo. Não, deixa os peão trabalhar, porque... Querida, o engenheiro é eu e o Espírito Santo. Quem vai trabalhar, quem é peão é você. E para trabalhar tem que ter paciência. Para trabalhar tem que ter paciência. Se não tem paciência, sabe o que você faz? Você chuta o balde, você chuta a barraca, você não quer mais saber de nada. Sabe por quê? Esse tipo de serviço não tem reconhecimento. Olham para você e te menosprezam. Por 500 coisas que você vai acertar, você não é lembrado. Mas um deslize teu, você não é esquecido. Continuo. Se vocês não podem suportar pessoas más, olha só, sei que vocês não podem suportar pessoas más. Ah, pastor, mas eu suporto. Você suporta? Aqui o Senhor está falando que sabe daqueles que não suportam. E eu não suporto. Eu não suporto pessoas más. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Que tradução linda. Agora você está vendo por que eu peguei essa? Além de ser linguagem de hoje, eu peguei a que mais se aproxima da tradução grega. Ah, por isso que eu não suporto pessoas más. Dizem ser o que não são, mas com o intuito se dá bem na vida. Não é pregar a palavra de Deus para tentar salvar da maneira deles, não. Da maneira deles, da minha maneira eu vou tentar. Não, eles não tentam isso não, querido. Eles não tentam isso não. Como que eu sei disso? Porque tem acepção de pessoas, tem distinção de pessoas. Ele tem acesso e ele socorre, e ele gosta das pessoas favorecidas financeiramente. As menos favorecidas são um zero à esquerda. Dizem que são algo que não são. Ah, mas estudou para ser? Estudou. Recebeu unção, porque quando é formado teólogo, não sai pastor. A não ser se Deus o chamar para. Caso contrário, não vão passar de teólogos para ser pastor. Não somente são pregadores da palavra, pastoreiam. E para pastorear, tem hora que você tem acesso àquela ovelha daquele rebanho, sendo ela rica ou pobre, e vai lá e aconselha. E o conselho,
aquilo que ela não quer ouvir. Ah, mas e se a amizade for rompida? O problema é dela, a tua parte você fez. E o que diz? Falar a verdade. Porque pastor é a mesma coisa de padre. Padre significa, sabe o quê? Pai. Pai. Eu sei que para muitos aqui, não conheço meu pai. Quem não conhece o pai tem um nome, bastardo. Sabe que tem pai, porque não é filho de profeta. E quem não conhece, não tem o registro, o pai não assinou, você ali na sua certidão de nascimento, pai desconhecido, é bastardo. E quando é bastardo não conhece pai. Assim é quem rejeita o nosso Deus que está no céu. Bastardos. Quem estava entendendo da glória a Deus? Aleluia. Versículo 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim, nunca desanime. Sabe por que eu estou dizendo isso para você não desanimar? A causa a qual você está com a incumbência não é a tua. Se fosse tua, querido, se fosse minha, por algumas traições que eu tive ministerialmente falando, que me decepcionaram muito, principalmente a de 2005, eu já tinha desistido, como tive vontade. Eu já tive, porque quando eu precisei da igreja e quando eu precisei de pastor, eu não tive. Daí eu fui conhecer Jeová Ra, o que significa, o Senhor é o meu pastor. Aí eu fui conhecer o El Roi, que significa o Deus que tudo vê. Daí eu fui conhecer Jeová Shalom, aquele que só Ele pode trazer a paz e a prosperidade. Aí eu fui conhecer Jeová Jireh, o Deus provedor. Daí eu fui conhecer o Deus Jeová Shammah, o Deus presente. Daí eu fui conhecer Jeová Nissi, porque me tornei perdido. Está perdido. Daí ele olhou para mim e falou, eu sou a tua bandeira, me direcionando um caminho. Daí eu fui conhecer o sobrenatural. Daí eu fui me graduar, mas para ser graduado tem que estar no deserto. Aleluia. Deus vai falar com você. Pode ser o que você não queira ouvir. Palavras. Deus mandou esta palavra porque Deus quer efeito na tua vida. Quer efeito, quer que gere. Hoje em dia, muito lindo. Quem gosta é a irmã Valdeci, que está em turnê, né? Está fazendo um tour por São Paulo. Gosta, né? Do deputado Marcelo Aguiar, homem de Deus. Poder de filhos, né? Que louvor abençoado. Mas hoje, um bando de ovelhas estéril. As ovelhas não geram ovelhas. Quais as ovelhas que estão gerando ovelha, trazendo ovelha para dentro da casa de Deus? As ovelhas estão férteis ou se tornaram estéreis? Como é que, não é a atitude sexual, querido, se multiplicar como muitos coelhos, mas a fecundação dá quando você apresenta o Jesus que é o da tua vida. Isso é um atrativo. Agora Deus manda te perguntar, como está a tua vida e quem é o Jesus que você apresenta? Não me responda, mas vamos continuar. Mas, né, olha aqui, porém, tem uma coisa contra você. Aqui eu paro um pouquinho, olho para o seu irmão e falo assim, estava demorando. Estava dando tudo certo. Daí o Senhor, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Primeira coisa, Éfeso. Éfeso era pequena, a igreja de Éfeso, mas ela tinha crescido. Tinha crescido e tinha se tornado uma potência. E tem gente humilde que não pode ficar rico. Não pode. Querido, vai para Foz do Iguaçu, atravessa, dá um tropeção, cai no Paraguai, cidade de Leste, já fala assim, eu conheço outros países. Daí a turnezinha que vai comprar e conhecer a noite argentina, os cassinos da vida, que é assim o pacote, né? Vai para Foz do Iguaçu, compras no Paraguai e noite na Argentina. Eu sei porque eu já fiz, tá? Daí fala, não, conheço mais que um país, Paraguai e Argentina.
Daí já fica metido. Já fica metido. Tem gente que não pode ficar rico. Pede a humildade. Pede a humildade. Mas, retorno eu aqui. Éfeso cresceu e se tornou com um crescimento orgulhosa. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, aí lascou. Né? Para que você entenda. Quando vem o orgulho no ser humano, meu querido, quando a igreja era pequenininha, ele sabia o nome de todos os membros, ele atendia. A igreja cresce um pouquinho, você liga para a casa do cidadão, já atende. Aqui é a secretária dele. Daí, daria para vir em casa, peraí que eu vou ver a agenda dele. Aí já está muito importante, já está ficando importante. Já vai ser difícil ter acesso aí. Você chega e não está mais na porta te esperando, está no escritório orando. Né? Daí começou a ficar difícil. É assim. Mas quando isso é por trabalho, glória a Deus. Quando vem só com trabalho. E quando vem com prepotência, altivez, egocentrismo, daí é um problema aqui. É um problema. E Éfeso tinha se tornado muito orgulhosa, muito prepotente. Então, o Senhor tinha que lembrar daquela Éfeso pequenininha, aquela Éfeso que o pastor transpirava pelo cabelo para pagar o aluguel da igreja, aquela Éfeso que tinha duas cores de cadeira esperando para, né, uns bancos mais apropriados, aquela Éfeso, né, da parede vermelha que estava desbotando, daquela parede branca que estava embolorando, aquela Éfeso. Daí o Senhor tinha que despertar. O Senhor tinha que despertar algumas coisas. Daí diz a palavra do Senhor no versículo 5, ainda no 4: porém eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como amaste-me no princípio. Em algumas traduções está para voltar ao primeiro amor. O que significa o primeiro amor? Aquele primeiro amor, já está falando no nome. Mas o interessante é que algumas coisinhas isoladas da Bíblia, como o inimigo tem uma persuasão de fazer com que o ser humano, o crente, não venha devidamente entender como é a palavra. O cara, ele bloqueia a mente dele e olha só o Espírito Santo para colocar dentro. Lembra como você entrou na igreja? Lembra daquela palavra que você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador? Você foi lá na frente chorando, sem ser por uma cotovelada nas suas costelas da tua mãe, sem ser conduzido pelo pai, sem ser conduzido pelo noivo, sem ser conduzido pelo namorado, sem ser conduzido por nada. Você foi lá na frente: ô Senhor, eu te amo, eu te aceito. Que você pegou tudo que você tinha e falou: eu vou dar para a igreja, eu vou dar para o Senhor, eu vou dar para o pastor. Se desprendeu do materialismo, da forma compulsória que muitos têm, desenfreada. Para mim melhorar dessa situação que eu estou, eu vou para o shopping fazer compras. Daí eu saio, comprei um monte de coisas, mesmo que não precisava. Agora eu estou bem, agora eu estou calminho. Querido, temos que voltar ao primeiro amor. Aquela hora que você parou, falou: nossa, que maravilha é essa? Que maravilha é essa? Eu quero ler, eu vou comer os rolos, eu quero ler tudinho a Bíblia. Agora, quando é que traz para o culto, né? Fechada tá, ou aberta como um filactério, como um amuleto aberto, Bíblia aberta, né? Coloca um copo do lado com água e uma vela do outro. Bíblia aberta, você está acreditando que o demônio não entra na tua casa? Coloca também na entrada uma cabeça, né? Aquela caveira lá com chifre. Coloca também uma ferradura atrás da porta. Coloca sal grosso. Tem crente que coloca sal grosso no copo. Espada de São Jorge, arruda, guiné, toma banho de 7 ervas. Tem igreja que está mandando tomar banho de 7 ervas, né? Dá vontade de bater no liquidificador a Bíblia. Toma banho da Bíblia, né? Bate todas as páginas no liquidificador industrial com água e toma aquele banho daquele milkshake. Só Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: está banalizado ou não está? Está banalizado, querido. Gente se comparando com Paulo. Mas Paulo falou: sede meus imitadores. Ainda tem respaldo bíblico.
né? Que Paulo aí se enxugou com a roupa, com o suor, falou, leva lá naquele enfermo. Sabe por que Paulo fez isso? Porque não podia ir até lá. E não se envaideceu de ter feito isso. Aleluia. Lembrem de quando vocês caíram. Está falando depois do primeiro amor. Quer dizer, o Senhor, olha só, confabule comigo, vem cá, entra na minha ótica. Depois do primeiro amor, aquela coisa gostosa, né? Ah, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, eu sou de Deus, Deus é meu. Ai, que Jesus é tão bom. Ai, Espírito Santo, dá a mão, vamos passear na floresta enquanto o lobo não vem, né? Aquela coisa tão linda, maravilhosa, né? Daí está falando assim, ó, subsequente, lembra-te de onde caíste. Quer dizer, as decepções da vida, aquilo que vem para aniquilar a nossa fé, aquelas coisas que vêm que a decepção é grande, que é inevitável o tombo, a desistência, eu não quero mais saber. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso aqui, na primeira decepção com a sua liderança? Principalmente se é caso de perda. Aquela hora que você, Senhor meu Deus, cura. Ó, papai, cura. Você jejua, você leva óleo ungido, você leva a santa ceia para a pessoa enferma. E você faz campanha, e você compra de tudo que vende na igreja, né? E você compra, e você vai, e aquela coisa, e a pessoa morre. Você entende a morte? Ou você culpa a Deus? Você culpa a tua igreja, a tua doutrina e o teu pastor? Não quero mais saber. Já começa a faltar nos cultos. Não, para quê ir todos os dias? Quando eu precisei dele, quando eu pedi, ele não curou, a pessoa morreu. Aonde Deus está nessa história? E o pior é que Deus está nessa história. Mas por que aconteceu comigo? Olha o que Deus fez com meu irmão. Olha o que... Se fosse assim, querido, minha mãe não tinha persistido. E eu ainda seria um drogadito. Ainda estaria no submundo das drogas, quem sabe mais um componente da Cracolândia. Porque iria chegar uma hora que a família não aguenta, não subsiste. E a opção para aquele que usa crack é o seguinte: ou você para e continua na família, ou nós pega as suas coisas e vai embora. E quem está usando as drogas, o que faz, pastor? Pega as coisas e vai embora. Ele não consegue parar. Principalmente se a droga é o crack. Ele não para, porque ele não aguenta. Mas como o senhor sabe, eu usei 8 anos o crack e 15 a cocaína. Então eu sei do que eu estou falando. Mas eu sirvo um Deus. E quando a gente quer, Ele libera. Daí que vem a decepção, que a gente tem aquela crise de pelanca, né? Alguém tem que ser culpado, né? Sempre a gente coloca a culpa em alguém. Nunca a gente fala se a culpa é minha. É ou não é? Sempre tem um culpado. Nunca a culpa é nossa. Daí vem arrepende-se dos teus pecados. Opa, então a culpa é minha. Arrepende-se dos teus pecados e façam o que faziam no princípio. O Senhor está falando assim, ó, volta ao primeiro amor. Continua amando a obra. Como, você quer saber? A pessoa que chega assim, ó, eu sou pastor, sou reverendo, eu sou apóstolo. E esses dias Deus tem falado a respeito de apostolado no meu coração. Só que eu sou o presidente da obra. E essa igreja não tem por hábito trazer muita gente de fora. E quando vem com medo do pastor Eduardo, do conhecimento. E alguns têm até engolido brasa. E eu perguntei a Deus, falei, Senhor, se for para trocar minha unção, eu ser apóstolo, o Senhor tem que colocar no meu coração. Eu estou satisfeitíssimo como... Apesar de... Aqui tem a respeito do episcopado, né, que seria o bispo, o episcopado. Mas se hoje em dia fala bispo, você já não precisa de falar o nome, você já sabe qual é a igreja que vem na tua cabeça. Falou em bispo. E o descrédito que tem. Apóstolo ainda está mais, né? Sem ser com o cálice da nova aliança, da Santa Ceia. Mas eu falei, não, Senhor, tá bom demais. Tá bom demais assim permanecer como pastor que sou. Mas vamos aqui, né? Aleluia.
se não se arrepender, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Candelabro traz a luz. Candelabro, para nós, é o menorá. E nós precisamos de luz. Crente sem luz? Crente sem luz, e aí? O Senhor está falando, arrepende-te dos teus pecados. A culpa foi tua. Volta a fazer o que você fazia. Olha, e voltando, eu não perdi a linha de raciocínio, não, peraí. Porque eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer saber quem está do teu lado? Pega esses daí que chegam cheios de siglas, cheios de rótulos. Fala assim para ele, se ele for homem de Deus, você vai saber. Próximo culto, chega mais cedo e lava o banheiro. O quê? Eu lavar banheiro? Você pode ter certeza que a unção dele veio do homem, não veio de Deus. Porque se viesse de Deus, ele falava assim, aonde está o material para lavar? Que eu chego. Porque Jesus, sendo Jesus, quando confrontado pelas personagens, os principais de Jerusalém, falaram assim, estão dizendo que você é o rei dos judeus. Ele olhou, ele não falou mais do que isso. Eu sou o filho de Deus, Senhor. Ele não falou nada disso, ele falou, tu o dizes. Ele não se gaba de nada, ele não se gaba de rótulos, ele não quer saber de nada. Ele sabe que o ministério, a incumbência, não é status, é estresse, é carga. Não é cargo, é carga, é pesado. Tem que carregar o dele, tem que carregar da igreja, tem que carregar do irmão. Ele tem que estar disponível, mesmo estando com problema, mesmo estando doente, ele tem que ministrar cura. Melhor dizendo, estando atribulado, ele tem que ministrar a resolução dos problemas. Ele tem que estar pronto a qualquer momento. E para que isso aconteça de forma eficaz, pastor, o que tem que acontecer? Ele tem que se manter em equilíbrio. Sempre tem que ter o equilíbrio. Porque é muito fácil hoje, para a igreja pentecostal, alguns acontecimentos na vida da pessoa, a pessoa olhar e falar assim, ó, é o diabo. Depois que inventaram o diabo, tudo que acontece, a culpa é do diabo. Tem uma hora que o diabo está chegando lá na presença de Deus falando, assim não dá. Assim não dá, Jeová, tudo é minha culpa, eu não sou onipresente. Fala, o diabo entra na presença de Deus falando, eu juro por Deus, isso não fui eu. É o que tem faltado, tudo é o diabo. Se não é o diabo, olha para a pessoa do seu lado e diz assim, se não é o diabo, é o macumbeiro lá da vila. Não é. Se não é o diabo, você fala, não, é aquele macumbeiro que botou meu nome na boca do sapo. É aquele infeliz lá que está me colocando na encruzilhada. É aquele safado. Querido, se não é o diabo, as resoluções de todos os problemas nossos é do infeliz daquele macumbeiro. Sempre o culpado da coisa não dar certo é o infeliz. E de vez em quando, querido, o culpado somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Mas, retornando aqui, versículo 6. Mas vocês têm a seu favor isto. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, graças a Deus. Né? Ele falou algo que ele está vendo em nós, né? Porque de vez em quando, preste bem atenção, Deus vai falar com alguém aqui. De vez em quando a gente se mete num enrosco, numa confusão, por tão somente querer chamar a atenção. A gente quer chamar a atenção de alguém que a gente ama, e a gente vai fazer a coisa de forma errada, do que falar, querido ou querida, sente aqui. Você não tem me notado por quê? Não, melhor provocar ciúmes. Daí vai lá, se insinua para quem não tem que se insinuar. Daí, depois que o negócio está tudo daquele jeito, né? Daquele jeito, olhe para a pessoa do seu lado e fala, daquele jeito, né? Daí a pessoa não consegue nem sair mais, mas quem se colocou foi ele.
Não, mais fácil sentar e conversar. Não é mais fácil sentar e conversar, senta e conversa. Como é mais fácil sentar e conversar com Deus, que te conhece. Fala, Senhor, estou inquieto, a tua palavra diz, não andeis inquieto por coisa alguma, antes apresentei em oração, em súplica, em rolo, as minhas inquietações. Então o negócio é o seguinte, viu Deus? Estou inquieto porque estou desempregado, estou inquieto porque estou doente, estou inquieto porque estou me sentindo mal amado, estou inquieto. Conversa com Deus. Eu estou amando, não estou sendo correspondido, eu quero ganhar aquela jovem, eu quero aquele homem, olha, é a mulher da minha vida, é a minha Rebeca, Senhor. E tu é o Isaac dela? Tu é o Isaac dela? Se tu é o Isaac dela, ela é tua. Ah, mas ela vai ser tua. Amém? Você ganha ela, ganha. Aleluia. Vamos aqui. Mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Sabe? Olhe para mim agora. Sabe os nicolaítas? Sei, pastor, né? Sei. Sei, tô sabendo, pastor. Conheço os nicolaítas, né? Eles se diziam apóstolos e levavam o evangelho, só que eles não eram. Se a pessoa não é apóstolo, ela não conhece o evangelho. E o que está levando? O evangelho perigoso, o evangelho segundo eu acho. Quem conhece esse evangelho? Quem conhece? O evangelho segundo eu acho. Perigoso evangelho. O evangelho segundo eu acho, não se tem capítulos nem versículos, só se tem achômetros. Eu acho que está em Lucas. Eu acho que está em Mateus, eu acho que está em Marcos, eu acho que está em João. Não tem endereços. E quando é que nem está? E de vez em quando diz segundo os evangelhos que perto dele a tristeza tem que saltar de alegria. Aleluia! Não está escrito nada disso. Evangelho dos achômetros, né? Que está escrito que se você caiu, cair é do homem, que Deus te levanta, aleluia. E a igreja, Jesus, aleluia. Estou sentindo, está sentindo que não está na Bíblia, que não está na Bíblia. Está na Bíblia que o justo cai 7 vezes e o Senhor o levanta. Aleluia. Aleluia. Tópicos isolados, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4, a parte B. Porque a está dizendo assim, aqueles que têm vencido os falsos profetas, filhinhos, vós sois de Deus, por isso, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Aleluia! Daí sim, mas não, quem não tem vencido os falsos profetas, acreditam nos falsos profetas, porque caem nas astutas ciladas dos falsos profetas. E quantos hoje você acredita? Pessoas que foram machucadas porque um falso profeta falou assim, ó, há uma unção sobre a tua vida, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você tem que ir para tal lugar. Eu conheço uma que saiu falando uma língua que eu não sei, japonês não era, né? Porque é muito fácil imitar o japonês. Daí a pessoa fala, nossa, olha, Deus tomou, tá falando em japonês, japonês uma pinóia. Daí a mulher, não, segundo ela, estava falando que a pessoa ia para o Japão, tá? Só se fosse o Japão aqui, ó, depois da Nicarágua aqui, sabe? Na Praia Grande, onde chega o nome dos países, ali tem um Japão, só se fosse para ali a gente não sabia. O Japão, em São Vicente também não tem? Ah, hoje, olha o Japão onde é que era. Não era lá atrás do globo. Mas tantas coisas, mas umas coisas. Não, Deus tem um chamado na minha vida que eu vou para lá. Ah, eu vou para lá. Você sabe quantos dialetos existem na África? Chega lá na África e vem a pastora Valnice Milome. Foi para a África fazer missões, não sabia expulsar demônio, para ver se você subsiste. Uma missionária chegou na África, falou assim, ó, eu vou chamar os líderes da igreja, vou fazer, eu não tenho dinheiro, não sei onde vende refrigerante, suco, o que tem aqui? Tem um pomarzinho? Tem. A limonada
pegou limonada, fez limonada, colocou na jarra, colocou lá para todo mundo. A igreja entrou, presbíteros, pastores entraram. Na hora que entraram, ela falou: não, vamos orar a Deus, vamos agradecer por esse momento. Tem aqui a jarra de limonada, Senhor, tem aqui esse alimento. Orar, não quero terminar a oração. Ela olhou, não tinha mais ninguém lá dentro. Todo mundo tinha ido embora. Ela ficou sabendo que a cultura daquele lugar, se colocasse na mesa limonada, estava dizendo: eu sou uma prostituta, deitem-se comigo. Sem saber cultura. Não, porque Deus vai me... Portunhol seu, como é que tá? 0. Inglês seu, como é que tá? 0. Espanhol seu, como é que tá? 0. E você tem chamado missionário? Vai fazer missões aonde? No Brasil, né? Ah, meu país, e aqui precisa. Porque você tem que até aprender algumas coisas, que você chega em algum lugar, dentro da tua cultura, você vai falar uma coisa, pode ser um insulto. Pode ser um insulto. Até o Silas Malafaia chegou lá num lugar e ele usou uma palavra associada àquelas pessoas que trabalham por conta, sabe? Biscate, né? Que fazer biscate. Ele falou: não, porque esses biscates, o pastor tá sentado na tribuna de honra, caiu no chão. Daí chegou até ele, mandando ele abaixar o microfone. Ele falou: ele teve que se desculpar para a igreja, que biscate naquele lugar seria prostituta. Ele teve que se desculpar. Mas no Rio de Janeiro é pessoas que escamelou de um estado para outro já muda, e nós missionários não sabem. Imagina o que vai acontecer atravessando o Atlântico. Não sabe nem quantos continentes existem, quantos oceanos existem. Não sabe nada, quer fazer missão como, querido? Chega para os missionários: tu é missionário, pô. Quantas vezes leu a Bíblia? Quantos evangelhos existem? Calma, uma de cada vez. Assim não, hein? Pronto. Que história é essa? Tá pensando? Olha para a pessoa do seu lado e fala: você está pensando que era fácil? Olhe para mim agora. Sabe por que você pensou que era fácil? Que quem te chamou não te falou. Que se fosse Deus, Ele teria falado para você assim: ó, é difícil. Quando o Senhor nos chama, o Senhor já fala: é difícil, mas tu consegue. É difícil, mas tu consegue. Quando é o Senhor, Ele fala: é difícil, mas tu consegue. Porque Jesus, na sua palavra, Ele falou: não vim trazer paz, vim trazer espada. Tem de bom ânimo. Ele não falou só para ter ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele fala tudo isso na sua palavra. Hoje tem gente acreditando que o Henrique Cristo é Cristo, sabe por quê? Não conhece a Bíblia. Jesus já voltou? É o Henrique? Beleza. Ressuscitou os mortos? Não. O arrebatamento da igreja? Não. Cadê os anjos do Senhor vindo em glória? Não apareceu. Então, obviamente, todo mundo que segue o Henrique Cristo não conhece a Bíblia. Jesus, quando voltar, vai acontecer isso? Cadê o Armagedon? A batalha do Armagedon? Cadê a batalha do Armagedon? Cristo voltou, cadê a batalha? Cadê a perseguição? O Israel cercado para ser dizimado pelo planeta. Todo mundo irado contra Israel. Cadê? Difícil, queridos. Muito difícil. Já estou terminando. Os nicolaítas, as quais eu odeio, são aqueles que se intitulam sem ser. Você pode notar o mal que eles fazem? Você consegue notar o mal que eles fazem? Aqueles que tiveram profecias que não vieram da parte de Deus e pensaram que era, sabem do que eu estou dizendo. Deus manda te dizer e não era Deus, e você obedeceu. E você sabe o que tua vida virou. Daí você sabe do que eu estou dizendo, e por isso o meu ódio para contra ele. Pessoas morreram. Pessoas morreram. Conheço gente que fala assim: ó, eu não piso mais dentro de igreja nenhuma. E nós conversamos recentemente a respeito de uma pessoa, pastor. Você falou: o homem era... Olha o homem, mas de repente veio uma onda. A predestinação. Quem quer surfar na onda da predestinação sem conhecer, cuidado que no dropping vai dar vaca. Vai cair da onda. Tem que ter conhecimento para saber aonde tocar. Não vai mexer em qualquer vespeiro sem conhecimento.
Ah, vou assistir tal filme, vou fazer tal coisa porque aquele filme falou, porque... Querido, não faça isso. Não subestime o inimigo. Não supervalorize, mas não subestime. Quem está entendendo, dá glória a Deus. O inimigo te conhece mais do que você mesmo, viu? Versículo 7 para terminar. Porque a próxima 8 já entra a próxima igreja, que é outra sexta-feira. Portanto, se você tem ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem, olha o Deus que não faz acepção de pessoas, segundo a sua palavra, Romanos 2:11. Mas ele está dizendo, se ele está falando aos que conseguirem, Deus está me mostrando na sua palavra que tem gente que está até com a gente que não vai conseguir. Que não vai conseguir. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que eu paro. Que vitória? Não é aquilo que você está pedindo não, querido. É a vitória da salvação. Aquilo que você está pedindo para você é vitória. Alguns têm a vitória em um carro, uma casa, um marido, uma esposa, restauração, uma cura. A vitória é minha cura. Não, eu estou falando de salvação. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e estamos caminhando em direção à salvação, nós temos que seguir aquilo que a gente tem como certo. E é difícil. E é difícil. E como eu sei, em Tiago capítulo 3, sobre a minha vida vem o mais duro juízo, então eu te ensino de forma correta e concisa. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do inimigo. Eu te ensino correto. Para amanhã ou depois, o Senhor falar assim, ó, o sangue dele, o sangue dela, vem cá que eu vou te cobrar da tua cabeça. Eu olho para o Senhor e falo assim, ó, daqui não, eu ensinei correto. Se ele fez errado, fez o que quis. Aqui eu ensino correto. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, nós temos o livre-arbítrio. Amém? Já tirando, ó, das minhas costas, ó, tá saindo tudo peso. Aqui eu ensino correto. Quem quer fazer errado, faça. Eu ensino correto. Quem quer continuar no erro, continue. Por isso que a palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvido, ouça. Aleluia. Mas eu estou vendo aqui, só vitorioso. Nós vamos estar juntos lá, no lado de lá, vamos estar rindo de muitas coisas. Falar, você lembra lá que luta, né? Aqui é só glória a Deus e aleluia. Nós vamos lembrar o tempo bom vai ser o que nós vamos levar. Tempo bom isso aqui nem pensar. Tempo bom que não volta mais, lá nós não vamos ouvir nada disso. Com certeza. Tempo bom nos aguarda. Mas é aos vitoriosos. Amém? Daí nós vamos comer da árvore da vida. Mas para comer da árvore da vida, o mesmo Apocalipse, lá no final, lá no 22, né? Vamos lá no 22, lá você vai ver. Aleluia. Depois eu volto aqui, tá beleza, terminando. Lá no 22, lá pelos 18, 19, diz assim, e a João avisou solenemente aos que ouvem a palavra profética deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela, as pragas descritas neste livro. Agora 19, e se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas deste livro, que é a sua parte na árvore da vida. Quem tirar alguma coisa desse livro, quem tirar, não, se eu colocar eu não vou agradar a igreja, é melhor eu tirar. Além dele não comer desse fruto da árvore da vida, ele vai fazer a pessoa não comer também. Sabe o que significa? Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. E quem não entrou, perdeu a salvação. E quem perdeu a salvação, não é vitorioso. Por isso que, aos que vencerem, e para terminar, né, que cresce no jardim de Deus. Esta árvore cresce no jardim de Deus. Se é no jardim de Deus, quem não louva, que quer ser como um manancial, regado e cuidado pelo próprio Deus,
Jardim de Deus, você quer estar no jardim de Deus? Seja vitorioso. Para ser vitorioso hoje, Éfeso do Senhor, volte ao primeiro amor. E para voltar, lembra-se, hoje, venha se lembrar aonde eu caí. Não é aquilo lá que o mundo tem não, sabe? Caiu, saiu da presença de Deus. Cair é pecado. Quem não bebia voltou a beber. Quem usava droga voltou a usar. Quem se prostituía voltar. Não. Aonde tu caiu é aonde que foi aquele tombo que fez com que aquilo que você era na presença de Deus, você deixou de ser. Aquilo que você queria, a ótica da igreja, a tua ótica da liderança, aquela tua disposição, aquele teu compromisso, aí é aonde você caiu. Porque mesmo que você se levantou, você nunca mais foi como você era. O Senhor está falando assim, ó, se lembre e mude. Volta a ser o que você era. Fecha teus olhos. Senhor, te agradecemos pelo início. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos e fomos tocados. Eu sinto, conforme a tua palavra, Isaías 55:11, a palavra não retorna para mim vazia. Não tem como, Senhor. E olha, que não foi uma Laodiceia. O Senhor viu coisas a favor e contra a tua igreja. Éfeso cresceu e ficou orgulhosa. E mediante a isso, diversas situações me foram reveladas concernente à tua igreja. Hoje, que a grande maioria se encontra doente, totalmente perdida, Senhor, dentro de um fanatismo, dentro de um emocionalismo, e está tudo errado, Pai. Está tudo errado porque verdadeiramente nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E quando nós estamos devidamente compostos com a tua armadura, diz a tua palavra que nós somos invulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Então, se alguns têm caído, eu tenho que entender que não estão com a tua armadura. Alguns deixaram o escudo da fé. Alguns não se importam mais com a verdade, estão sem o cinto. Alguns não se importam mais com a justiça, estão sem a couraça. Alguns não se importam mais em falar do Senhor, estão sem as sapatilhas. Alguns não te conhecem direito. A espada dentro da bainha tão somente, nem precisa de ser carregada. Então, Senhor, e o capacete, quando a pessoa vem para a igreja, a hora que é perguntado pela autoridade, você tem certeza que soasse a 7ª trombeta, você era arrebatado? Você tem certeza que se alguma coisa acontecesse com você, você iria acordar no seio de Abraão? Você iria acordar no paraíso? Não sei, quer dizer, não sabe, não tem certeza da salvação, está sem um capacete. Senhor, em nome de Jesus, que essa campanha, a qual nós vimos uma igreja só, e muitos poderiam falar assim, ó, é a que eu estou em Éfeso, mas ainda falta 6 igrejas, e uma só o Senhor já falou desse jeito. Imagine o Senhor falando dentro das 6, mas eu tenho certeza que essa campanha é para curar a tua igreja. Essa campanha é para alavancar a tua igreja. Essa campanha é para fazer homens e mulheres, verdadeiros homens e mulheres de Deus, não serem mais enganados por programa de televisão, não serem mais enganados navegando na internet, não serem mais enganados em diversos tipos de unção que está existindo e um monte de coisa que está acontecendo. Vai ser questionado domingo o arrebatamento no sentido dentro de uma emissora de televisão. Vão estar falando de Benihim, vão estar falando de diversos homens de Deus concernente a cair no espírito, porque hoje está banalizado. Oh Deus, Senhor, a tua igreja espiritual, a tua igreja do fogo, não conhece os dons do Espírito. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não nos deu espírito de covarde, o Senhor nos deu espírito de coragem. Senhor, nós temos que estarmos engajados
em algo que o Senhor nos colocou, a obra que o Senhor nos deu, e nós temos que fazer de forma inibida. Pai, em nome de Jesus, encoraja a tua igreja, Senhor. Fortaleça a tua igreja. Derrame na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, uma unção renovadora. Uma unção, Senhor, que venha fortalecer. Uma unção que venha tirar essa pessoa desse estado inerte. Parou, Senhor. Não cresce, não amadurece, não nada. Não, Senhor, eu não aceito. Eu aceito numa igreja a qual cresce a todo momento, a toda hora, na presença de Deus. Segundo a sua palavra, Senhor, crescei não somente na graça, mas no conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, sempre a arma na nossa mão e na mão do inimigo foi o conhecimento. O muito conhecimento e o pouco conhecimento. Nós não sabemos dosar, mas nós temos que ter. Em nome de Jesus. Assim eu abençoo meu irmão no primeiro elo desta campanha. Eu abençoo a minha irmã com toda a bênção espiritual. E aquele que concorda com a oração, fale amém. Fala, eu vou tomar posse dessa palavra e das demais, e vou mudar o meu comportamento, porque eu, na palavra, em Romanos 8:37, o Senhor me chama de mais do que vitorioso, e aqui eu vi para ser vitorioso. Eu sou salvo e eu tomo posse da minha salvação em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia.